eliminação. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui qual é que vai ser, ó. Olha a letra A. A letra A. Usada nas ciências humanas para a compreensão dos períodos históricos desde a antiguidade, Não pode. a noção de centro e periferia perdura até a atualidade. Não pode ser desde a antiguidade se o próprio autor colocou que até o século XV. Né? A partir do século Isso aí, a partir do século XV. Vai lá, Lê. Olha B, que é a resposta. As noções de baixo e alto têm um sentido histórico mais preciso para compreender a cristandade medieval do que o sistema de centro-periferia. Ele está dizendo isso aqui, ó. A ideia centro-periferia é menos decisiva. Então é mais indicado a oposição alto e baixo. A resposta estava no texto. Está no texto. A letra C não pode porque fala o sistema centro-periferia é aplicável ao estudo da cristandade medieval, não é? Já que os feudos constituíram o centro da vida econômica e cultural daquele contexto. Na verdade, se é durante a Idade Média, ele já negou, né? Porque ele fala que é a partir do século XV, então já acabou a Idade Média, né? Ou está acabando. E a D, mesma ideia. O sistema centro-periferia aplicado durante a Idade Medieval, ele já está colocando que é a partir do século XV, então é a partir da Idade Medieval. Beleza? Show de bola? De novo aí precisa dar aquele Ctrl+C, Ctrl+V, aquele print. Vamos para a próxima, então um texto aí, um exercício discursivo. Esse é discursivo. Aí você fala assim, poxa, mas eu não vou fazer prova discursiva. Não importa. Ainda que você não faça a questão discursiva, né? Ainda que você não seja das ciências nobres, né? Que você vá fazer prova das ciências outras, né? A questão discursiva ela pode servir para você porque ela vai abordar um tema que poderá ser cobrado também numa questão objetiva. E é a forma de revisar. E se você não gosta, acelera essa parada. Vamos lá. Vamos lá então. A ideia de que a demanda de especiarias resultava da necessidade de disfarçar o gosto da carne e do peixe putrefatos é um dos grandes mitos da história da alimentação. Na Europa medieval, os alimentos frescos eram mais frescos que os atuais, pois provinham da produção local. Os alimentos em conserva mantinham-se em salga, curtição, dessecação ou gordura, qual faz na roça até hoje. Assim como hoje em dia são enlatados, refrigerados, liofilizados, que eu nem sabia essa palavra até agora mesmo, ou embalados a vácuo. Esse liofilizados aqui é um negócio que o pessoal coloca muito no camarão para poder conservar, que dá o camarão fica mais laranja, mais vermelho. Né? De qualquer forma, os aspectos determinantes do papel desempenhado pelas especiarias na gastronomia eram o gosto e a cultura. De fato, né? A cozinha muito temperada com especiarias era objeto de desejo por ser cara e por condimentar a posição social dos ricos e as aspirações de quem ambicionava vê-los. Olha lá, cara, né? E tinha de quem é rico, posição social. Isso aí. Além disso, a moda gastronômica predominante na Idade Média europeia imitava receitas árabes, que exigiam sabores doces e ingredientes fragrantes. Leite de amêndoa, extrato de flores aromáticas e outras iguarias orientais. Só um detalhe, né, Adelardo? Para dar um pulo mais à frente, né, da Idade Média para a Idade Moderna, essa ideia de gastronomia ela vai ser implementada pelo Luís XIV. Ah, sim. O Luís XIV ele vai ser e da moda também. Sim. Da moda que ele vai falar assim, isso aqui para visitar tem que ter roupa específica, tem que isso, aquilo, aquilo. Que era no banquete, que era copiado. Mas vamos lá então. A partir do texto anterior e seus conhecimentos históricos, vamos lá. Letra A, defina o que são especiarias e explique seu significado. Não é só na prova lá da quinta série. Da quinta série não, tá vendo? Questão da Unicamp, 2018. Tá vendo? Desde a tia Teteca. E aí, o que você colocaria aí? Explique, vamos ler. Explique como eram feitos o comércio de especiarias na Baixa Idade Média. Olha só, o que são as especiarias e explique o seu significado. Começando pelo significado, que eu acho que é o mais interessante você perceber, é que as especiarias representavam, entre outras coisas, uma posição social, riqueza, poder. Então, consumir as especiarias era uma demonstração de uma certa posição social, status, dinheiro. É igual a galera chegar na cervejaria hoje, tem um cara bebendo a local e tem o outro bebendo uma Heineken. Você vai no lugar, tem um camarada bebendo uma glacial e tem outro bebendo uma cerveja daquela que é premium, uma cerveja artesanal. É a mesma coisa, ó, pobre, rico. E o que são as especiarias? Os temperos, né? As ervas aromáticas, como ele está falando aqui, muitas delas, né, vindas do Oriente, a canela, o cravo, a noz moscada, e sem contar ainda temperos, igual o Adelardo já colocou, sem contar, então já falou de novo, mas produtos farmacológicos, incenso, tapete, marfim, seda, porcelana,
beleza? Artigos de luxo Artigos passam a de ser, chegar na Europa e ser vendidos. E olha o detalhe, isso é transportado para o Brasil colônia também. Do mesmo jeito que o camarada tinha essas coisas do mundo oriental na casa dele, e isso era um status, aqui no Brasil colônia, na construção das casas, quando você trazia material que vinha da Europa, era uma posição de status para o cara. Explique como era feito o comércio das Vamos especiarias. passar no mapa, Roger. É Vamos aquele passar no mapinha. mapa. Depois a gente volta na resposta. Aí o mapinha Olha o aí, ó. O mapinha como a gente já havia falado. Pode falar dessa vez aí, Delamo, já dei a primeira vez? Olha só, aquilo que o Ron já falou, acho que vai se repetir, né, os artigos que vinham do Extremo Oriente, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, né, chegavam até o norte da África, chegaram a Constantinopla e a partir da Baixa Idade Média, com a reabertura do Mediterrâneo depois das cruzadas, né, esse comércio se intensificou e esses produtos chegam até a Europa por essas rotas, principalmente pela rota do Mediterrâneo, embora tivéssemos também rotas terrestres, como a Rota da Seda, por exemplo. Mas essa rota do Mediterrâneo tornou-se a principal rota até o momento em que Vasco da Gama encontrou um novo caminho, né? Isso marítimo aí. para chegar ao Oriente. Africano. Nesse caso, Vasco da Gama chegou primeiro, não é muito comum, mas nesse Ah! caso chegou, né? Então, quando Vasco da Gama chegou ao Oriente, quebrou-se esse monopólio, esse privilégio que era essa exclusividade das cidades italianas. Você já viu o Newton Santos chegar em algum lugar, não, né? Então... e o Garrincha chegou também. Volta lá. Vamos lá para a próxima. Vamos lá na resposta. Vamos lá na resposta, ó. Especiarias são produtos de origem vegetal provenientes da Índia ou Índias, né? E utilizados como remédios, conservantes, temperos, afrodisíacos e odoríferos. No medievo, devido aos altos preços que tinham um símbolo de status na sociedade do período. E é claro, de novo, né? Ó, quem tem dinheiro para comprar afrodisíaco é quem tem grana. Pobre vai tomar catuaba, né? E o cara que é rico vai tomar o azulzinho e outras cocitas mais. Letra B. As especiarias indianas chegavam até o continente europeu por duas rotas. A mais conhecida, a Rota da Seda, que ligava a China a Constantinopla, Império Bizantino, perpassando a Ásia Central e o atual Oriente Médio. A segunda rota era a marítima, controlada pelos mercadores árabes, que navegavam através do Índico, pelo Mar Vermelho, até o porto de Alexandria, no Mediterrâneo egípcio, como o Rodinelli mostrou no mapa, que a gente repetiu ali. Então você vai vendo aí que desde sempre a galera quer aumentar a durabilidade das coisas, seja a durabilidade dos alimentos, do sabor e a intensidade. Isso pode ser através de temperos, conservantes ou afrodisíacos mesmo. Meu avô tomava uma copada assim de catuaba com ovo de codorna ou ovo de pato, um guaraná em pó, gemada, batia aquilo, tomava. Fez 26 filhos, 26, tem uma leve ideia. Agora vamos analisar essa imagem aqui. Antes da questão, observa a imagem, sabe? Isso aí, é uma imagem do mundo medieval, né? Se observa então que tem pessoas arando o solo, tem pessoas que estão fazendo a colheita, fazendo a serra, o corte, outros estão aqui trabalhando na pedra. Se observa ainda, meu velho, já tem tecnologia, que vai ser a charrua, né, Adelano? O arado, a charrua é esse arado aqui, ó, que é uma grade com os pinos, a charrua. E aqui é um arado. É o arado esse já é de madeira ou de metal? De metal. Você observa então que um sulca o solo e o outro vem como se fosse gradeando, fazendo aqueles terrões maiores ficarem menores, beleza? E observe uma coisa, gente, essas pessoas que estão trabalhando a terra, todos são servos. Aqui não há vassalos, aqui não há nobres. Isso são servos, aquilo que a gente falou lá na questão de isso aí, nobre não vai produzir. Se fosse no Game of Thrones, o slogan dele seria daqueles caras das Ilhas de Ferro. Não plantamos. Não plantamos por quê? Porque tem alguém que planta para a gente poder colher e comer. Então vamos lá, observa um detalhe interessante também. Ó. Castelo ao fundo, ao centro, com as terras mais verdinhas, beleza? Vamos lá ver então como é que está a parada. No quadro anterior, observa-se a organização espacial do trabalho agrícola típica do período medieval. A partir dele, podemos afirmar que... Vamos lá. Letra A, vai lá, Dela. Os camponeses estão distantes do castelo, porque já abandonaram o domínio senhorial. Podia parar por aqui, não precisa nem ver. Não precisa demais. A imagem está clara, os camponeses estão nos arredores do castelo. Isso aí, tem um outro detalhe. O camponês ele é preso à terra. Ele não pode ir embora assim, não. Bem lembrado, ele não pode abandonar o domínio senhorial. Porque a terra dele é a gleba dele. Os camponeses utilizavam, então, práticas de plantio direto que permitia a melhor conservação do solo e a fertilidade das terras que permitiam a um senhor feudal, como sugere Castelo Fortificado, que domina a paisagem ao fundo do quadro. Nós, quando estávamos fazendo essa questão aqui, fizemos também uma breve pesquisa. E, claro, eu sou da roça, né, meu camarada? Falei para Adelar que eu entendo um pouquinho desse negócio, mas nós tivemos que estudar.
que é esse plantio direto aqui? Não sei se você sabe. Lá naquela época, aí o detalhe, ó. A gente tá aí, os caras assim, qual que é a dúvida disso aqui? Boa parte das dúvidas, se você der uma pesquisada leve no grande oráculo da humanidade, o Google, o grande oráculo, não precisa nem de você fazer oferenda, você vai conseguir ter a resposta, sacou? E o que seria isso aqui? Antigamente o pessoal arava o solo, fazia aquela vala, para depois gradear o solo, passar a charrua, como o Adelardo falou, que é aquela esteira que vai diminuindo os torrões. Mas depois que você fazia aquele suco no solo, até iniciar a plantação, o sol queimava o chão. Sem contar que além do sol queimar o chão, para poder fazer a aragem e a charruagem, você tinha que queimar o solo. E quando você queimava, você tirava toda a reserva de nutrientes que as próprias plantas deixavam. Nesse sistema de plantio direto, que é o contemporâneo, você fez a colheita numa lavoura de milho, por exemplo. Você deixa toda a palha, tudo que é do milho, fora a espiga, lá. Tá me entendendo? Adubagem natural, e vai ser uma adubagem natural. Ao invés de eu depois ir lá e sulcar o solo todinho, eu só vou fazer o buraquinho onde a semente vai entrar. Então é uma técnica muito contemporânea, beleza? Muito menos agressiva, que não existia nessa época aí. Veja a resposta, a letra C. Um castelo fortificado domina a paisagem ao fundo, pois os camponeses trabalhavam no domínio de um senhor. Esses camponeses trabalhando no domínio do senhor é aquela obrigação chamada de corvéia. Né? Alguns dias da semana, o camponês se deslocava aos domínios do senhor feudal e ali ele ia plantar, cultivar. Tá? Fazer a muralha, fazer um fosso. Todo tipo de trabalho. Pode-se ver também que utilizavam práticas de rotação de cultura visando a conservação do solo e a manutenção da fertilidade. Eu pediria, Rondinelli, que você voltasse na imagem, que a gente consegue perceber isso aqui. Olha lá, veja o que eles estão cultivando aqui, mas essa terra está em repouso. E um padrão, outro padrão, outro padrão. As próprias cores já fazem você ver. E quando ela não fala que ela está em repouso, por quê? Porque ela está verdinha, é o campo verde. Exatamente. Ela vai descansar naquele sistema trienal de rotação das culturas. E aí você tem ao fundo outro padrão, outro padrão, outro padrão, igualzinho o Adelano colocou mesmo. Aí você fala assim, mas isso vai dar certo? Por um tempo vai. Só que o boom populacional vai ser tão intenso que vai chegar um momento que essas tecnologias não serão mais. Eu estou observando agora, eu não tinha observado nessa imagem, agora a imagem maior, estou observando. Olha aqui, uma novidade. Catavento. Moinho, né? Dos moinhos. Moinho de vento. Dos moinhos de vento. E é uma novidade desse período. Eu acho bem interessante também essas estrelas, Adelano. Os caras estão trabalhando até de noite. Sim. Só para enfeitar, né? Só para enfeitar o fundo. Vamos lá então. Então essa aí já foi. Beleza. Aí, vamos para a sessão Enem. Moçada. Beleza? Vamos para as últimas. História no Enem aí, ó. Vamos para as últimas. Deixa estar. Você vai passar por causa disso, rapaz. Você vai ver. Vamos lá então. Boa essa questão, muito boa. Vai lá, Bê. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles, entre eles, que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o que entre a obra de assistência da caridade e a Terra Santa. O elo, né? O elo, a ligação. Isso aí. De assistência à caridade e a Terra Santa, Jerusalém. Ao fazer em 1113 o Hospital de Jerusalém, um estabelecimento central da ordem, Papa Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental de quê? Falando das cruzadas. Antes de comentar, Rogério, eu lembrei de uma coisa que eu queria sugerir aos alunos que não esqueçam de uma coisa. Na nossa apostila, temos aqui, olha, na página 21, tem aqui um Bernoulli Play sobre as cruzadas. É um videozinho pequenininho, ele tem uns 4 minutos. Ele é imperdível. Vale muito a pena você conferir lá. Ó o dedinho, ó. Olha o Bernoulli Play aqui, ó. Não deixe de olhar. Vai te ajudar bastante. Vai sim. Vamos lá, mano. O camarada está comentando então a respeito de cruzadas, ou seja, guerra da cristandade contra os muçulmanos e também uma parte de judeus, mas bem menor. E o camarada está falando dos hospitais em campos de guerra. E aí ele comenta que esses hospitais não só vão dar aquela caridade, né? A caridade, fazer auxílio, mas também vai trazer guerreiros que vão ser incorporados a isso aí. A militarização. Vão ser militarizados.
Quando a gente imagina uma ordem que é militar e religiosa, para nós que fazemos história do Brasil, a gente vai lembrar da Santo Inácio de Loyola. É uma ordem religiosa de caracterização Inácio de Loyola militar. era de origem militar. Militar. Nobre e era militar, né? Os camaradas têm que ter treinamento. Você imagina, por exemplo, um José de Anchieta chegando aqui com 17 anos de idade e começar um processo de catequese. Se você não tiver um treinamento específico para isso e disciplina, você está no característica do militarismo. E quando a gente lembra também essa ideia de um camarada que ele vai ter vocação para o cristianismo e ao mesmo tempo ele é um guerreiro, a gente tem que lembrar de cruzada, né, Delano? Que é o que a própria questão está falando. Então vamos lá então. O acontecimento descrito vincula-se a um fenômeno ocidental, surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. O monasticismo veio de monges religiosos. Isso aí. O Templários, sim, Cavaleiros da Ordem de Cristo, depois lá em Portugal, e a gente vê muito essa ideia de monasticismo guerreiro quando a gente vê do mundo oriental, né, lá? Sim. Budistas, tibetanos, monges tibetanos, e você vê isso acontecer também no mundo ocidental. Letra B, pode ir lá. Descentralização do poder eclesiástico produzido pelo feudalismo. No feudalismo, o poder da igreja está centralizado. Muito centralizado, não descentralizado. É o político que está descentralizado, não confunda isso. Alastramento da peste bubônica provocado pela expansão comercial. A peste bubônica vai se alastrar a partir do século XIV, não lá no século XII, no século XIV, na crise uma datinha do feudalismo. Importante aí, né? Peste negra, que esse ano a gente tem que estar mais atento ainda para ela, e principalmente em função de tudo isso que a gente está vivendo. Pandemia, né? Afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual. Como eu estava dizendo, essa aqui já é uma viagem astral por causa da data e essa aqui é uma viagem astral por causa de tudo. Né? Em momento algum na questão vai falar disso. E a letra E lá? Criação da Faculdade de Medicina promovida pelo Renascimento Urbano. Faculdade de Medicina em 1113, meu filho. Agora, antes de você continuar, não, tudo bem, eu queria comentar uma coisinha com vocês. Vai entrar no ar por esses dias a próxima dica do mês, galera, da Frente A. A dica do mês, que vai estar para entrar daqui uns 2 ou 3 dias, no início do mês de maio, essa dica do mês, ela vai falar sobre a peste negra. Tem um videozinho sobre a peste negra, muito legal. Tem um documentário um pouco maior, caso você queira assistir, um documentário também sobre a peste negra, da History Channel, que vale a pena você dar uma conferida. Confira o pequeno vídeo, se der tempo, você veja também o documentário. Estão com muito tempo, rapaz. Estão com tempo. Faça as questões que você vai gostar. É um tema importante, é um tema relevante, principalmente para esse ano, que isso já é um tema que normalmente cai. Esse ano, então, em que fala-se de pandemia, é importante saber. E o que a gente fica escutando o tempo todo, né, cara? O mundo de tempo em tempo passa por esses processos, por essas mazelas, né? Alguns falam que é o fim dos tempos, né? O mundo está acabando. Outros vão falar que é só a Terra dando um jeito de diminuir a quantidade de pessoas que estão pesando sobre ela. Nada fazem a não ser pesar sobre a Terra. Então vamos lá então. A gente pesa bem. Pesa bem, pesa bem. Você pode ver aí que não é efeito da câmera não, porque nós estamos rechonchudo mesmo, tá me entendendo? Vamos lá então. Mas é sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, e as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Então observa, ó, de novo do BIM, economia rural e a vida no campo no Ocidente medieval. Essas notinhas de citações é importante, principalmente para Enem, lá. Sim, muito. Raramente eles vão colocar alguma citação aqui que não te traz o momento, a localidade, a temporalidade. Sim. E aí vem de novo, ó, o texto. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou do ou da. Vamos lá. Olha só, moçada, eu queria chamar a atenção aqui, quando ele fala aqui, ó, a criação de gado, o gado aqui é o gado lanígero, é ovelha, ele está falando de lã. Não, gado bonito lanígero. Olha que nome miserável, né? Eu conheci essa palavra uma vez numa questão de prova que eu não conhecia. Gado lanígero, o rebanho lanígero, de lã, tá? Ovelhas, ok? Aqui está falando da criação de lã, da criação de ovelhas para a produção de lã, né? E aí você está fazendo então, quer dizer que se está aumentando a produção de ovelha para aumentar uma demanda de lã, quer dizer que a população está crescendo, né, Delano? Sim. Então nós de novo estamos, ó, século XIII, ó,
Estamos em fase de transição do renascimento comercial e urbano. Isso aí, de novo, uma questão que fala de transição, do medieval para o moderno. Qual a resposta? Crescimento do trabalho escravo? Idade Média? Não. Desenvolvimento da vida urbana, o renascimento urbano e o renascimento comercial. Ligado, não esquecer disso, que esse renascimento urbano está ligado também ao campo, porque o campo, as cidades medievais, muitas vezes são chamadas de cidades campestres, porque elas são abastecidas pelo entorno do campo, que é importante. É isso aí. O desenvolvimento da vida urbana. E daí você tem, como na questão anterior colocou, alimentos muito mais frescos do que nós temos hoje. E se vocês forem na Europa hoje, vocês são ricos, vocês vão perceber que as feiras locais acontecem e você tem produtos que eles são dali. Muitos produtos orgânicos, produtos das feiras locais. A alta gastronomia, esses camaradas que são os chefes mais renomados, dão moral porque utilizam o alimento produzido naquela localidade. Que é o que nós devemos fazer agora também nesse período de pandemia, é comprar as coisas do Espírito Santo, gerar emprego e renda aqui dentro do nosso estado. Vamos lá, vamos para a próxima. Pode ir. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Deus está falando isso. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar. E, de preferência, as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Mais uma vez, Legoff. Intelectuais da Idade Média. O surgimento da categoria mencionada no texto em destaque, no período em destaque, no texto evidencia o quê? Então, qual é a categoria mencionada? Desse erudito, desse professor, desse intelectual. Desse cara que ensina. Né? O que o texto evidencia? Letra A, Ronde, veja aí. Letra A. Apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato, não tem nada mencionado aqui. O texto nem fala de igreja. Nem fala de igreja. Letra B. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Ele reescreveu aqui, né? Ele coloca, e sem contar que, como a gente estava falando do aumento da produção, vai ter a necessidade desse camarada, esse professor, ele vai ser nada mais do que um mestre. Ele é um mestre. Ele é o dono da casa, o dono das ferramentas, como faz a técnica, e ele tem que ensinar isso ao cara que vai ser um oficial, ensinar isso ao camarada que vai ser um aprendiz. Então você vai fragmentando o trabalho. Apesar da galera achar que está surgindo professor aqui na Idade Média, olha lá, para poder dar aula. Olha lá. Olha bem, e não esquecer disso, quando o Rogério chamou atenção para isso aqui, destaca isso, instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Aí, cidade, divisão do trabalho. E é justamente como é mencionada no texto, viu? Então, mesmo se você ficou com dúvida em outro, em algum momento fala em educação escolar, fala que ensina, mas fala de escola, expansão, progressiva expansão. Até hoje já estou com milhões de analfabetos, acúmulo do trabalho dos professores, apesar da gente estar aí, olha lá, uma fadiga, e é fadiga mesmo, tá, velho? Dar aula online, fazer essas paradas aqui, depois ver de novo como que vai ser e dar conta da casa, que é o mais foda. Então vamos lá. Então, vamos para a próxima questão, nossa aulinha está acabando. Vamos lá. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Você já identificou quem são, né? O clero, a nobreza e os camponeses, certo. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por umas são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Olha o finalzinho, Ronde. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Ou seja, para que se garanta a paz no mundo, para que a lei triunfe, isso cada um tem que cumprir o papel que Deus lhe reservou sem questionar. Porque Deus quis. É o famoso porque Deus quis. Ah, porque Deus quis. Se você for contra isso, você está indo contra uma determinação divina. A antologia apresentada por Aldebaran de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo a que ela se opôs estão indicadas respectivamente em... Então, olha como que o Enem está puxando, hein? Um objetivo
e um processo. Vamos ver primeiro essa daqui, sem mais Vamos. O objetivo primeiro é, respectivamente, né? Justificar a dominação estamental, subverter a hierarquia social, impedir a igualdade jurídica, controlar a exploração econômica, questionar a ordem divina. O objetivo é o quê? Já está aí. O que é que o Ronald falou há minutos atrás? Você tem que aceitar a posição que Deus lhe reserva, né, justificando assim essa dominação. E ela já, só com isso que o Adelamo já comentou, já que é respectivamente, você já tirou as outras questões. Olha lá. Só e quem resiste a isso? Os que são mais sacrificados, que trabalham mais. Não pense você que os camponeses vão passivamente cruzar os braços e aceitar. Deus que a gente vai se ferrar mesmo a vida inteira. Claro que não. Houve sim confrontos, revoltas camponesas e muitas. Não mas já que ris. Sim. Beleza? Então acho que não precisa de mais essa questão maneira, né? Acho que... É uma questão boa, só que de fácil resolução se você pegar e já saber separar direitinho. A primeira análise que o Adelamo fez, ele já tirou a B, C, D e E. Acho que nem precisa falar as outras, né? Acho que não. Vamos lá então para a próxima. Essa é maneira. Eu gosto dessa questão também. Essa aí, vai lá. Os calendários, veja a imagem, são fontes históricas importantes à medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, olha lá, século XV. E cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Então aqui é uma questão que o Enem pediu que você dialogasse com a fonte iconográfica. Um ícone. Análise de imagem. Uma fonte imagética. Então você vai ter que dialogar com a imagem para que você possa responder a questão. Letra A, onde? Então ele está colocando que com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção do tempo cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Bem, quando você vê essa condição aqui, desse calendário, cada momento desse ele está fazendo uma coisinha. Uma atividade. Ligada à natureza. A natureza, ligada à sobrevivência dele. Ligada à natureza. É importante que você observe isso. Na letra A, na letra B, qual é que é? E essa ideia do mito arcaico do eterno retorno também, né? Por quê? Quer dizer que a gente está assim até hoje? Está ligado nesse mito, nesse negócio até hoje? Não tem esse mito arcaico do eterno retorno apresentando nisso, porque é uma figura da outra. Ela não colou lá direto para fazer nem o ciclo, né, lá. Não faz. Nem a ideia de ser cíclico fez. Na letra B... Humanista, identificado pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. A gente não vê controle das horas. Até porque todos os fundos parecem são azuis, né? Todos os fundos são azuis. Então você vê que tem um momento das águas, cada beirada do rio, outro aqui parece que ele está cavando alguma coisa para plantar, colhendo madeira, todos que andam a ovelha, caçando, cortando o arroz, cortando o trigo, batendo o arroz, plantando, amassando a uva. Aqui parece que ele vai dar uma paulada na cabeça desse bicho, que eu não sei se é um porco, e aqui ele está sangrando o porco. E aí, ó. Vamos lá. Escatológica. O que é uma coisa escatológica? A ideia de final dos tempos. Final dos tempos. Não, ele está associado a uma visão religiosa sobre o trabalho, não. Então, uma coisa natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Épocas de plantio, épocas de colheita, épocas de criar, época de tosquiar, época de colher a uva. É assim. Por favor, passa, Rogério, passa a próxima slide. Observe com essa questão aqui, gente. Olha a habilidade, volte. A habilidade que o Enem exige aqui. A habilidade que exige. Olha lá, a habilidade de saber dialogar com a imagem. A imagem faz apresentada na questão, alude ao trabalho dos camponeses de acordo com as condições climáticas naturais. Então é uma questão que você vai dialogar com a imagem que lhe foi apresentada. O que torna a questão não é uma questão difícil, mas exige de você uma boa abstração, uma boa capacidade de abstrair, de dialogar com a imagem que lhe foi apresentada. Valeu, galera? Mas show de bola, André. Essa foi a última, né? Foi a última. Daqui a gente volta. Até mais, daqui a pouco. Até a próxima. Vamos dividir isso aí em duas para vocês verem. E a gente vai resolvendo a beleza. Show de bola? Beijão pra vocês. Confiram lá as dicas mensais, vejam as videoaulas, sigam o roteiro. Vai dar tudo certo. E insisto, para aqueles que querem adiantar o conteúdo, para não ficar na mão de nada, as videoaulas, pelo menos da nossa área, que é a parte de história, são muito boas. As aulas online são legais? São. Aquelas videoaulas você vê a hora que você quer a aula completa, do começo até o fim, com aprofundamento, beleza? Então, vai lá.
Eu aconselho, inclusive, algumas pessoas estudarem de trás para frente. Né? Se você achar que não vai dar tempo de ver tudo até o Enem, se não mudar de data, pega de trás para frente. É uma boa ideia, beleza? No mais, senhores, beijo, Até a próxima. mais. Tchau. Um abraço. Valeu.